manter a situação de destruição de Gaza como está e de mortes das pessoas como está. Curioso, Ananias, que o Biden diga isso, porque que eu saiba, o país que está impedindo o cessar-fogo é os Estados Unidos. Exatamente. Com os vetos a todas as possibilidades de exigência de cessar-fogo. Exatamente. E só se comporta assim agora por causa da eleição. Sim. Sobre isso. Tem uma eleição no meio. E a opinião pública lá mudou totalmente, né? No meio também. Osmando, cessar fogo. Depois de hoje, o que já era uma urgência passa a ser ainda mais. Ananias, a preocupação maior passa a ser, além do cessar-fogo, passa a ser a celebração do Ramadã, que é o mês sagrado do povo islâmico, que os muçulmanos comemoram a partir do dia 11 de março. O Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, ele é celebrado em meses diferentes, em datas diferentes. Este ano será iniciado no dia 11 de março. Pois bem, hoje é o último dia de fevereiro. O Biden, ele tinha a expectativa, quando ele fala dia 4, tinha a expectativa de que até o dia 4, quer dizer, uma semana antes de iniciar o Ramadã, houvesse um cessar-fogo. E isto, ao contrário da expectativa do Biden, os israelenses foi um sinal de que vão realmente acelerar a matança e que o Ramadã, que é uma celebração de um mês inteiro em que o povo palestino, além de Jerusalém, faz celebrações em todo o seu território, corre o sério risco de se transformar na maior tragédia da humanidade em todos os tempos. Porque, como o Netanyahu tem demonstrado que quer realmente extinguir o povo palestino, não permitir a sobrevivência do povo palestino, e ele fez uma declaração desgraçada ontem, dizendo que fazer cessar-fogo agora era reconhecer que perdeu a guerra, e ele quer dizer o seguinte, significa dizer que perdi as eleições. E em troca dessa eleição, ele será capaz de fazer toda a matança possível, e aí o perigo, aí a reação ainda cautelosa do Biden, mas ele logo cedo, ele deu uma declaração de que Israel corre o risco de perder apoio. Kátia. Sabe, eu me lembrei agora, aquela imagem, ali são pessoas tentando pegar o que comer. Sim. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem dessa frase que a Cíntia colocou pra gente, ela ainda estava em Brasília, cobrindo o retorno dos brasileiros, trazendo vídeos, e tinha um brasileiro, filho, né, daqui, mas filho de palestinos, estava vivendo lá, e ele filmava, e ele mostrava. Ele mostrou um pão. Mostrando pão. E a Cíntia falou assim... Hassan. O Hassan. E a Cíntia lembrou um aspecto dessa situação, me arrepiou toda. É uma guerra que é uma situação, nós estamos vendo em tempo real. Crianças, mulheres, isso aí agora, as pessoas sendo mortas porque estão buscando comida. E isso é visto 24 horas em tempo real, é mostrado. E ainda assim não existe sensibilização. Né? A eleição é a política em primeiro lugar. E vem crescendo. As barbaridades, elas vêm aumentando e continuamos vendo em tempo real, 24 horas, e ainda assim não se chegou a um consenso de que isso não é humano. A realidade é essa. E os grandes líderes, a Cíntia falou, lembrou agora, a situação dos Estados Unidos, que já colocou vários vetos nas reuniões, né? Para cessar fogo, para tudo. Agora, pensando na situação política interna do próprio país e não nas consequências que isso tudo está tendo para o mundo, resolve mudar de postura. E desde quando iniciou até agora, quantas mortes, quantas famílias, quantas cenas brutais a gente vem vendo e vai continuar assistindo.
até que se chegue uma forma de acabar com tudo isso. Alessio. Ananias, a contradição me chama a atenção, a contradição do governo de Israel, porque enquanto o Ministério da Defesa fala que foi ali por conta de uma tentativa de agressão, olha só que absurdo. As pessoas que estavam em busca de alimento, o Ministério da Defesa de Israel disse que eles partiram para cima dos soldados de Israel. Olha que eu estou passando fome, olha que eu estou numa situação extremamente delicada, e aí... Eles disseram que se sentiram ameaçados, que se sentiram ameaçados. Por pessoas famintas. Por pessoas que têm parentes que estão em casa precisando de remédio e não tem remédio. De mulheres que não têm material de higiene básico. De pessoas que estão em desespero por conta de uma guerra onde não tem mais nada, está tudo acabado, destruído. Repito, estão comendo comida de cachorro, tem cirurgia sendo feita sem anestesia, tem mulheres em situação crítica. Ou seja, não tem lógica. Não tem lógica. A desculpa que foi dada para a opinião pública, né? Para a mídia, inclusive internacional, publicar também essas declarações, dizendo que, de certa forma, é uma justificativa do governo de Israel. E essa imagem, como a Kátia bem destacou, ela parece até mesmo uma produção cinematográfica, né? Porque a gente não tinha acompanhado isso num passado recente. Eu, pelo menos, fico me perguntando se as imagens são reais de tão absurdas. Você imaginar uma multidão de pessoas em busca de um caminhão carregado de alimento, porque estão morrendo de fome. E vale lembrar que isso é crime de guerra. O próprio presidente dos Estados Unidos já destacou que Netanyahu pode sim perder o apoio internacional por conta disso. Porque já ultrapassou. Se existia algum limite, já foi ultrapassado há muito tempo. E aí a comunidade internacional se reúne, como a gente destacou as semanas passadas, o Conselho de Segurança da ONU também se reúne e nada é feito, nenhuma atitude prática é feita. E aí quando um líder se exalta, sobe o tom de voz, sobe o tom das declarações, ainda é criticado por boa parte da mídia internacional. Então, eu não acredito, Ananias, infelizmente, num cessar-fogo hoje, né, apesar dessa pressão ter aumentado, mas eu acredito que é necessário ser ainda maior, porque, infelizmente, do jeito que está, Ananias, a gente não pode mais continuar acompanhando. Ananias, ainda tem um último ponto, que é o tweet do ministro de Segurança Nacional do governo de Netanyahu, pedindo o apoio do mundo para a morte das pessoas, o assassinato daquelas pessoas. Eu mandei bem o tweet traduzido dele, e é surreal, como disse o Alessio. Eu não sei como que a gente consegue, sabe assim, na minha cabeça eu fico pensando, alguém escrever isso. Está na tela, Cíntia. Deve ser dado total apoio aos nossos heróicos combatentes que operam em Gaza, que agiram de forma excelente contra uma multidão de Gaza que tentou prejudicá-los. Hoje ficou provado que a transferência de ajuda humanitária para Gaza não é apenas uma loucura, enquanto os nossos são raptados, estão detidos na faixa em condições precárias, mas também põe em perigo os soldados das forças de Israel. Ele está dizendo aí que tem que parar com a ajuda humanitária. E que os soldados podem continuar matando. Podem continuar matando. Meu Deus. Pede o aval, né, da população para os, aspas, combatentes, heróicos combatentes. É surreal. É surreal, é insano. Orgulho da morte, né? Da matança. Orgulho da matança. É o fim mesmo da humanidade, de qualquer... Não é. De qualquer... Não é à toa que a gente conhece as histórias das grandes guerras por livros, fotos. Eu volto na tecla de que a gente está assistindo. A gente está vendo o quanto o ser humano é capaz de ser cruel. É isso que a gente está vendo. E ainda se vangloriar disso. Se vangloriar. Meu Deus. Repito, o cessar-fogo deve ser imediato, é urgente, e a posição de todos os líderes mundiais. Esperar para segunda-feira, meu Deus.